Saudações camonianas, TV Nestante, Instituto Ubíqua, Confraria Camões, apresenta o episódio de hoje do nosso Conversar, Língua, Literatura, Linguagens. E a nossa epígrafe de hoje é especial. André, com você. Que tenho sofrido da vida, vejo dando um balanço no passado, que tenho sido mal recompensado no terrível labor de minha vida. Destinos já incapazes de recado, que me não podem ver em igual partida, mais felizes do que eu a alma perdida, que nunca pude amar nem ser amado. Quanta tristeza da alma guarda em mim. Meus pais pouco duraram nesse mundo, nada souberam dessa mágoa. Este é um soneto de Baurélio Mangabeira. Benedito Aurélio de Freitas, o poeta andarilho de Piripiri, que nasceu em 1884 e foi embora em 1937. Um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras. Eu era criança, bem criança, e ouvia o meu avô recitando este texto, sem ter a noção nenhuma do que seria poesia, do que seria soneto, de quem seria esse autor, que eu fui conhecer depois de homem adulto, e muito menos tinha noção do que era uma academia de letras. O nosso mote do episódio de hoje é: a academia sai às ruas. André, as fotos, por favor. Na manhã de 30 de dezembro de 1917, no Salão Nobre do Conselho Municipal, o grupo de 10 amantes das letras, Lucídio Freitas, Clodoaldo Freitas, Higino Cunha, João Pinheiro, Edson Cunha, Jonatas Batista, Celso Pinheiro, Antônio Chaves, Benedito Aurélio, o tal Mangabeira, Baurélio Mangabeira do soneto, e Fenelon Castelo Branco. Esse grupo criou um Grêmio Literário de Teresina, tendo por fim a cultura da língua e o desenvolvimento da literatura produzida no Piauí. Em sessão presidida por Lucídio Freitas, seu idealizador, foi então fundada a nossa Academia Piauiense de Letras, aos moldes das academias francesa e brasileira. Assim, em 2017, a APL completou 100 anos. Agora traça novas rotas para o século XXI, com seus 40 membros. E para contar as ações e os desafios da Casa de Lucídio Freitas, o Conversar de hoje recebe com imenso prazer seu ilustre presidente, o acadêmico Zósimo Tavares Mendes. Para falar de seus 40 anos de jornalismo, companheiro Zósimo, e dos 30 anos de escritor, nós já combinamos que teremos um episódio à parte. Hoje eu vou falar com a academia personificada em sua pessoa. Você me permite que hoje tratemos somente da nossa APL. O Zósimo escritor, o Zósimo jornalista, fica para um próximo encontro. Saudações camonionas, bem-vindo ao Conversar, presidente. Boa noite. Boa noite, professor Nilson. Muito boa noite aos que nos escutam através da TV Nestante, no seu programa Conversar, e estão acompanhando essa live. Eu, na verdade, fico muito satisfeito de que
a produção do programa tenha se fixado na academia como assunto deste momento. Veja aí pelas informações iniciais a responsabilidade que temos em tratar deste assunto, dar continuidade à obra iniciada há 103 anos por esse grupo de 10 grandes piauienses que você acabou de citar há pouco, entre eles o nosso querido Aurélio Mangabeira. E o líder de todo esse processo foi um poeta de apenas 23 anos de idade, o poeta Lucídio Freitas, que foi considerado o fundador da academia. Por isso, a Academia Piauiense de Letras é chamada de Casa de Lucídio Freitas, como a Academia Brasileira de Letras é chamada de Casa Machado de Assis. Viveu muito pouco, o poeta morreu com menos de 27 anos de idade, mas deu essa contribuição muito significativa à história e à cultura do Piauí. O que o Lucídio tinha de diferente dos outros 9? Por que o Lucídio foi a casa do Lucídio? Porque o Lucídio se destacou, só eram 10, entre tantos que gostavam de literatura e que produziam literatura. Só 10 conseguiram encontrar um ponto de interseção. E entre os 10, por que o Lucídio se destacou? Bem, o Lucídio foi pela sua capacidade de liderança, pela sua inteligência, e isso todos tinham na época, não é? Chamada aquela geração, é chamada de geração de ouro, a geração que fundou a Academia Piauiense de Letras. Mas o Lucídio tinha capacidade de liderança. E, sem dúvida, ele angariou a simpatia dos demais e foi considerado o fundador da Academia Piauiense de Letras. Bom, agora em 2017, a APL fez 100 anos. Já estamos, como você disse, em um outro momento. Qual é a real contribuição da APL para a cultura do Piauí nesses 100 anos de história? O que realmente, o que de concreto a APL tem deixado, tem feito para a cultura do Piauí? Bem, desde a sua fundação, em 1917, a Academia Piauiense de Letras tem uma presença marcante na história, na cultura e na sociedade piauiense. E nós vamos encontrar a presença dela em vários momentos que foram definitivos para o Estado. Eu lembraria, por exemplo, que a Academia se somou ao movimento, por exemplo, para a criação da Universidade Federal do Piauí. Inclusive, ela tem assento no Conselho Universitário. Então, eu ilustraria a presença da academia apenas com este fato, mas são muitos os que eu poderia citar. Zósimo, a academia, assim como a cátedra, digamos aí, a UESP e a UFP, é muito criticada como uma torre de marfim, alheia à realidade, ao cotidiano da vida cultural da cidade. Isso não só a nossa APL, academias de um modo geral. O que a APL, a nossa, tem feito para desfazer essa imagem? Não, a academia não se preocupa com essa crítica, não. Desde quando a academia foi fundada, que essa crítica ela é reiterada. E a academia já fez mais de 100 anos. Os que fizeram essa crítica, muitos, inclusive, já passaram. E a academia continua aí. Ela não se incomoda, até porque não é uma crítica real. Os que falam isso geralmente não conhecem a academia, não frequentam a academia, não sabem as ações da academia. E, como diria aquele filósofo de Parnaíba, a ignorância é audaciosa. Perfeito, mestre. Logo no artigo 1º do Estatuto da APL, tem o seguinte texto: tem por finalidade a cultura da língua nacional e o desenvolvimento literário, científico e artístico do Piauí. Assim como a ABL, Academia Brasileira, também, logo no início, ela diz que a academia é a guardiã da língua portuguesa.
é uma das principais preocupações da academia, dos objetivos da academia, das funções da academia. Na APL, há também vaga para não escritores, ou seja, há vaga para gramáticos? Há algum gramático na academia por ser gramático? Bom, a Academia Brasileira, a Academia Piauiense de Letras, ela tem como modelo, naturalmente, a Academia Brasileira de Letras, que, por sua vez, tem como modelo a Academia Francesa. E em todas elas, não apenas literatos, mas inteligências de outros ramos da atividade, de outros ramos do saber, estão presentes, fazem parte das academias. E com a nossa não é diferente. Por lá já passou gramático, poeta, temos físicos, temos professores, temos políticos, todos os ramos de saber estão presentes na academia. Atualmente... Jornalistas, né? Jornalistas, você citou há pouco aí o Baurélio Mangabeira, que foi um dos fundadores da academia, muito jornalista na academia. O Baurélio, inclusive, é conhecido como o dono de um jornal ambulante. Na história do jornalismo, tem o Davi Caldas como profeta da República, entre tantos outros, e o Baurélio Mangabeira como o fundador de um jornal ambulante, que era tirado de cidade em cidade no começo do século XX. Pois é, isso aí que ele dava com toda a estrutura de sua, digamos, da sua gráfica, da sua editora, e produzindo de maneira... Daí a história também, o outro título dele, o poeta andarilho, né? Por esse percurso que ele fazia. A ligação do escritor com o jornalista, o escritor com o homem das leis, os juristas, é muito, muito próxima. Uma grande parte de escritores, ou também é jornalista, ou foi jornalista, faz as duas coisas. Você é um exemplo aqui, Zueni Ventura é um exemplo na Academia Brasileira de Letras, assim como juristas. É muito frequente. Essas professores são, digamos, também. Professores também. São as duas ou as três, digamos, áreas de atividade profissional mais presentes na academia? Eu acho que sim, também professores, né? Jornalistas menos. Jornalista tinha o Deoclésio e eu, e o Herculano Moraes, jornalista de batente, né? Porque se você for levar o pé da letra, os jornalistas são muito mais lá, porque colaboraram muito tempo com a imprensa, escrevendo artigos literários, artigos políticos e outros. Celso Barros, professor Paulo Nunes, Francisco Miguel de Moura, enfim, tem uma quantidade grande lá de acadêmicos que tem uma presença muito marcante na imprensa, seja escrevendo literatura ou escrevendo, ou contribuindo com outros textos através dos jornais. Eu até fiz essa mesma pergunta para o Fred Maia na semana passada, e eu vou refazer para você com um tempero a mais que puxa para a academia. O cineasta Douglas Machado já disse em oportunidade que o problema do que se faz no Piauí não é a qualidade do que se faz aqui. É o nosso endereço que é ruim. Ou seja, é difícil chegar, ter acesso. E eu perguntaria, por que nossos escritores são tão anônimos fora daqui? Certo? O que falta é uma política de Estado, é a qualidade do nosso escritor, é uma atuação mais efetiva da academia nesse sentido de dar essa visibilidade, ou a academia também não quer mergulhar nessa seara? Bem, não é o papel da academia tentar fazer um escritor piauiense nacional. Isso aí, os caminhos, naturalmente, são outros. Mas eu não diria que o endereço do Piauí é ruim, não. É um endereço muito bom, formidável, como diria a nossa dona Jânio Moraes. O que temos é muita timidez, muitas dificuldades,
não seria propriamente por causa do endereço. O que é que acontece? O Brasil tem uma formação histórica de concentrar a riqueza e a cultura, imprensa, o poder, etc., no eixo Rio-São Paulo. Então, não apenas o Piauí, mas vários outros estados sofrem disso, com exceção outra do Ceará, com Zé de Alencar, Raquel de Queiroz, Alagoas com Graciliano Ramos, que foram para lá, para o Rio de Janeiro. Vamos falar de São Paulo também, que está ali decidindo, mas você encontra a marginalização. No Maranhão tem uma presença também muito grande no cenário nacional das letras, sobretudo, mas você para por aí, você não vai encontrar assim, tantas expressões, embora elas existam a mão cheia em todos os estados. Quantos anos, por exemplo, levou para acontecer a Cora Colarina, lá de Goiás? Quantos anos levou para aparecer, por exemplo, o Manuel de Barros, lá do Pantanal? E por aí vai. Então, isso é outra coisa. Quem faz literatura é sabendo que esse reconhecimento não é da noite para o dia. Isso demora, às vezes. O autor não chega nem a contemplar, a conviver ou usufruir do seu reconhecimento. Então, quer dizer, aquela ideia de que é preciso sair do Piauí para ter visibilidade, como aconteceu com o Torquato Neto, com o Mário Faustino, com o próprio Da Corte Silva, com a Gado Obal, com a CIS Brasil. Naquele tempo talvez fosse, hoje não precisa mais isso. Hoje nós estamos conectados não apenas com São Paulo, com o Rio de Janeiro, mas com o Brasil todo e com o mundo todo. Talvez isso fosse necessário naquele tempo, não é mais. E nós temos exemplos aí de vários que não precisaram sair de casa. O Mário Quintana nunca saiu de casa. Viveu a vida toda no Rio Grande do Sul. O Érico Veríssimo saiu de casa porque ele era diplomata para morar nos Estados Unidos, mas fez a literatura dele toda no Rio Grande do Sul. Então, preciso a gente saber diagnosticar bem dentro desse novo cenário cultural onde é que a gente se posicionaria. Não vejo essa necessidade de migração. Quanto aos que migraram, a relação que eles mantiveram com o Piauí foi pouca. O Mário Faustino, por exemplo, que nós temos como nosso, o Pará também tem como deles. E por aí vai. Briga por ele também. Exatamente. Mas é um poeta nacional, né? O Da Costa e Silva, por exemplo, foi embora do Piauí, ainda hoje é muito citado, mas muito aquém do que merece a sua obra. Está muito aquém ainda do que merece a sua obra, pela qualidade que ela tem. O Da Costa e Silva é tido como um simbolista, um parnasiano, e ele era, mas ele era muito além disso. Ele já escrevia versos modernos na época dele, e se preocupava com temas que vieram a entrar na moda agora, como, por exemplo, o meio ambiente. Já que você falou do Mário Faustino, você falou do Da Corte Silva, quando a gente fala Vinícius de Moraes, vem o Rio de Janeiro à cabeça. Quando a gente fala Jorge Amado, vem a Bahia à cabeça. Embora eles não morassem, principalmente Jorge Amado não morava tanto na Bahia assim. Quando você fala Mário de Andrade, automaticamente vem São Paulo à cabeça. Quando você fala Carlos Drummond de Andrade, automaticamente vem Minas Gerais à cabeça. Quem a gente fala que automaticamente, não aqui dentro, eu falo fora, vem à cabeça o Piauí? O Da Costa e Silva. É o que mais se identifica com o Piauí fora, é o Da Costa e Silva. Porque o Mário Faustino, a gente veio saber que era do Piauí já depois que ele morreu. O Torquato Neto era mais vinculado à Bahia, embora ele estivesse por aqui de vez em quando, na obra dele o Piauí esteja presente, Teresina esteja presente, ele era identificado mais com a Bahia, talvez por fazer parte daquele grupo lá do Caetano, Gilberto Gil, Capinã e outros mais. Hoje nós temos muitas academias no Piauí. Não só as academias
dos municípios, Parnaíba tem uma, Valença tem outra, e por aí vai. Nós temos academia também de algumas profissões específicas, como do judiciário, como da medicina, como da engenharia, e aí vai. Jornalismo, por aí vai. E temos também outras academias, como dos cantadores, dos poetas, dos cordelistas. Temos agora, em 2016, foi criada a Academia Piauiense de Poesia. Isso tudo enriquece a literatura piauiense, isso reforça o que já faz a Academia Piauiense, ou isso enfraquece, isso divide, fragmenta o trabalho? Pelo contrário, fortalece a cultura, a academia quer que isso aconteça, porque você está criando mais espaço e mais momentos para a discussão da literatura, para produção, para estabelecimento de estratégias de como ela deve evoluir, como deve ser inserida na sociedade. Então, a academia recebe isso com muito entusiasmo. Inclusive, uma das nossas metas seria uma reunião, aqui, um encontro regional, um encontro estadual das academias regionais, que foi prejudicado justamente por conta da pandemia, porque cada região tem a sua história, tem a sua identidade, e é importante que aconteçam esses movimentos, que as academias efetivamente funcionem, se reúnam. Não há nenhum prejuízo para a academia contra isso, muito pelo contrário. Ótimo. Zósimo, dos 40 membros da APL, 17 presidentes ao longo desses 103 anos. Presidentes. E eu gosto sempre de dizer a palavra academia, que é uma nasal. Quando alguém diz academia, chega a me dar arrepios. Academia, eu não conheço nenhum acadêmico. São acadêmicos. Então, uma academia é uma nasal, é uma consoante forte, é um E, não é um I, academia, né? É meio estranho quando eu escuto. Então, são 17 presidentes, ou seja, homens. Né? Apenas 5 mulheres hoje ocupam as cadeiras da academia. Ou seja, isso dá uns 10%, 90% são homens. Isso se dá por conta da produção feminina, que é menor, ou se dá um ranço de machismo que é imposto à academia. Inclusive, lá bem atrás, quando Amélia Bevilacqua se candidatou e a Academia Brasileira não aceitou, e a Amélia nossa, e o Clóvis, que era do Ceará, o esposo dela, se afastou da academia, deixando a vacância e a presença dele mesmo na sua ausência. Foi um acontecimento histórico para a academia, porque não havia no Estatuto da Academia a palavra mulher, seriam escritores, e a academia barrou a Amélia. Então, nós temos apenas 5 mulheres. Numa conta assim grosseira, nós temos aí 10% dos acadêmicos. Então, a que se deve essa pequena presença feminina na Academia Piauiense de Letras? Bom, eu não sei a que se deve. Eu sei que o problema não está com a academia. A Academia Piauiense de Letras, tomando esse seu exemplo aí, ela está na vanguarda. Enquanto a Academia Brasileira de Letras não quis a Amélia Bevilacqua em uma de suas cadeiras, a Academia Piauiense de Letras fez festa para ela aqui. E ela foi uma das integrantes da nossa academia. Então, a academia, neste ponto, foi vanguarda já há muito tempo. Mas eu sinto, claro, necessidade e falta de mulheres na nossa academia, mas temos melhorado. Até quando eu cheguei lá, havia apenas 2, a professora Nerina Castelo Branco, que é a nossa decana, e a professora... E a professora Fides Angélica. Quando eu cheguei lá, só tinha essas 2.
Depois que eu cheguei, entraram a professora Terezinha, a professora Socorro, e agora vai entrar a professora Niede Guidon. Então, em pouco tempo, nós já conseguimos dar dobramos a meta, né? De duas Quase, quase cadeiras, triplica, né? de Quase duas para triplica. 5. E vamos esperar, tem outra questão também, que as mulheres são muito tímidas, né, nessa história de ser candidatas lá na academia. É preciso que elas também se candidatem, porque só pode entrar na academia, em primeiro lugar, se candidatar. E quando teremos uma presidente, porque também não tem a presidenta, quando uma dessas mulheres chegará a ocupar, podemos dizer, a primeira mulher presidente da APL? Tomara que seja na minha sucessão. O meu mandato encerra daqui a um ano e pouco, né? São apenas 2 anos o mandato, e tomara que na sucessão já venha uma mulher para dirigir a Academia Piauiense de Letras. Não é muito pouco, não, Zósimo? Só 2 anos? Dá para fazer alguma coisa em dois Não, anos? é um tempo razoável. É um tempo razoável. E o nosso estatuto permite a reeleição, né? Nós tivemos um caso excepcional agora, de 3 mandatos na diretoria do Dr. Nelson, porque havia o centenário, aí tinha a celebração do centenário e estava num ritmo muito acelerado, e nós não quisemos quebrar esse ritmo. E o Dr. Nelson foi reconduzido para um terceiro mandato e presidiu com muito brilhantismo a celebração dos 100 anos da Academia Piauiense de Letras, como, aliás, nos 2 mandatos anteriores dele também já havia se uma prestação de serviço muito relevante nos 2 mandatos anteriores. Então, a gente não quis alterar essa programação. A academia, ela é um conjunto, né? A gente não vive lá em torno de um presidente, de uma figura, de outra, não. É a instituição como um todo que a gente procura dar realce. E quais são as exigências, Zósimo, para que um mortal vire imortal? O que a Bom, academia exige para que alguém, ao se candidatar, tenha, digamos assim, condições para ser apreciado pela academia? pelo estatuto e pelo regimento, precisa, em primeiro lugar, que tenha vaga, né? Alguém tenha morrido, porque depois de entrar lá só sai morto. E nós estamos, graças a Deus, com a academia com o seu quadro completo, e estamos aguardando o momento para dar posse da professora Niede Guidon. Estávamos já com as malas arrumadas para dar posse a ela no dia 16 de março, que foi quando estourou a pandemia, foi decretado aí o isolamento social. Em função disso, foi suspensa a posse dela, mas nós estamos com as 40 cadeiras completas no momento. E espero que não haja nenhuma vaga daqui até os próximos anos. Até você sair, pelo menos, né? Coroar com mais outra virada positiva. O que ressoa na academia, Zósimo, dos novos escritores do Piauí, os contemporâneos? Quem ressoa dentro da academia? Bom, a academia ela não se fecha, né, para isso. A gente acompanha de fora. Não é a gente não faz obra para a academia. Cada um escreve para o público e assim é que a gente avalia. A nossa preocupação no momento é com a inserção da literatura piauiense nas escolas, que é um tema que foi uma preocupação da Constituição de 1989, a Constituição Estadual. Em algum momento ela foi observada, mas depois foi retumbantemente esquecida. Tem uma pergunta que eu quero deixar para o final, mas tem mais duas, e tem a pergunta magra nossa hoje, é uma pessoa muito especial, você vai gostar muito. Quais são as ações atuais da APL para levar a academia, aproximar do leitor
principalmente o leitor infanto-juvenil, para aproximar dos leitores universitários, estudantes universitários. O que a academia está fazendo, está planejando, está programando para aproximar desse escritor, desse leitor, cativar esse leitor? Bem, nós temos projetos que foram sacrificados aí com a história do isolamento social. Por exemplo, a academia iria fazer encontros regionais. A primeira reunião dela fora de Teresina seria essa de São Raimundo Nonato, para dar posse à professora Diede Guidon. Depois iríamos a Oeiras, a Parnaíba, a Amarante, enfim, várias cidades aí a gente ia levar a academia para esse encontro com os intelectuais de cada município, com os educadores, com os professores e com os estudantes. Isso é um projeto que nós vamos tocar tão logo haja a liberação para as aglutinações. E, fora isso, também a academia está com um convênio a ser celebrado com a Secretaria Municipal de Educação de Teresina, para que as escolas frequentem a academia. A cada lançamento de livro vai uma escola, 30 alunos, 40, isso aí vai ser definido do município e também do Estado, numa forma justamente de interagir, porque a academia não é só livro, ela tem o memorial, ela tem a biblioteca, ela tem o auditório, ela tem vários espaços que devem ser conhecidos pelos estudantes. Eu vejo aqui a sua chamada do programa Academia Sai às Ruas. Eu não sei se é propriamente isso, porque a academia sempre foi aberta. Quando eu era menino em Água Branca, eu já recebia o boletim acadêmico do professor Arimatea Tito Filho. Então, acho que a academia sempre foi. As pessoas que ficam assim um pouco arredias, né, achando que só pode entrar acadêmico, talvez seja uma dificuldade de comunicação nossa, e isso a gente vai tentar eliminar para tentar fazer uma aproximação maior. Agora, por exemplo, tivemos o lançamento só pela coleção Centenário, foram publicados 150 livros, nenhum estado do Brasil fez isso, mas agora o doutor Reginaldo Miranda começou esse projeto e o doutor Nelson Nery continuou na gestão dele nos 3 mandatos, 2 mandatos do doutor Reginaldo e nos 3 mandatos do doutor Nelson, esse projeto de editorial da academia teve um impulso muito grande. E nos lançamentos desses livros, nós tivemos, em um determinado momento, que fazer coletivamente 2, 3 ou 4 ao mesmo tempo, com a casa sempre cheia. É isso que eu ia perguntar. Esse projeto, você considera esse projeto da publicação das obras por conta do centenário da academia como a maior ação de divulgação dos autores piauienses, da literatura piauiense, de não há todos dúvida. E comparativamente com outras academias? Não há dúvida quanto a isso, porque são obras que muitas delas estavam obras raras, né? Obras quase que desaparecidas, algumas com muita dificuldade de a gente chegar ao livro original, para a republicação, para a nova edição. Nós tivemos momentos de lançamento de livros de autores piauienses, por exemplo, no governo do Dr. Elvídio, foi criado o Plano Editorial do Estado, que teve um impulso muito grande no governo do Dr. Alberto Silva, no primeiro, no governo Hugo Napoleão, quando o Dr. Gesualdo Cavalcante era secretário de Cultura, também foi um momento de ouro para o livro, mas nenhum desses momentos foi tão especial e com tantos livros publicados quanto este agora, dos últimos 10 anos da Academia Piauiense de Letras. Porque nesses momentos, nesse plano, nesse projeto editorial, foi publicado, inclusive, tudo o que já havia sido publicado nesses anos anteriores a que me referi. E como esses livros, Jorge, eles estão postos à venda na própria loja da APL, está lá o livro à venda. Sim. Mas
pode ser adquirido pela loja da academia, pode estar nas livrarias também de Teresina, nas principais, e também através do lançamento. Nós temos aproximadamente 30 livros dessa coleção ainda e do século XXI para serem lançados tão logo seja possível. Já estamos estudando a possibilidade, como o ano está correndo e se acabando, de fazer lançamentos virtuais, como muita gente vem fazendo aí para dar conta desses livros que estão sendo procurados e ainda não estão disponibilizados ao público porque não houve lançamento. E esses livros, além de serem comprados, esses livros estão chegando às bibliotecas públicas, comunitárias? Não, ainda não. Isso aí é outra fase. Nós estamos em uma negociação que foi iniciada no final do ano passado com a Secretaria de Educação do Estado para que ela faça uma compra de livros para escolas estaduais, né? Esse projeto ele foi aberto pelo Dr. Nelson e vem sendo tocado pela gente, mas o Dr. Nelson vem participando dessas conversações. E eu acredito que até o final do ano isso estará resolvido. E será uma boa quantidade de livros dessa coleção centenário que chegarão às escolas do Piauí. Não todas, né, mas já será um começo que seja continuado no futuro. A tiragem deles foi a mesma para todos os exemplares? Sim, Todos os títulos? uma tiragem que eu diria modesta, não é? Mas é uma tiragem do nosso padrão, em torno de 1.000 livros cada tiragem. É uma tiragem pequena ainda, mas é a média nossa. A academia vive de quê? Você termina achando que é pouco, mas é muito. Veja que são 150 livros, 150 obras, e 1.000 de cada um. 1.150 mil livros. 150 mil livros. Porque um fato curioso é que eu creio que dos nossos autores piauienses, o Auger Rego seja um dos que tenha sido mais lido. Agora, curioso que o Auger, por ter condição financeira, ele mesmo bancava os seus livros e saía distribuindo pelas escolas. Ele distribuiu muito. Ele fez mais de 30 edições de Rio Subterrâneo. E aí ele fazia uma tiragem, pequena que fosse, mas ele saía distribuindo. Ele queria ser lido. E ele tinha condição financeira para se autopatrocinar. Coisa que nem todos conseguem. Tem que fazer uma tiragem pequena, uma tiragem mais modesta. E você sabe que com menos de 3.000 exemplares fica difícil o alcance é pequeno. Então, se esse livro não chega às mãos dos estudantes, dos novos leitores, né, ele continuaria também sem ter a noção de que literatura é essa que existe no Piauí. Então, sabemos que a academia ela não tem grandes posses. Ela vive de quê? Ela consegue se manter como? Ela conseguiu publicar esses livros como? Quer dizer, de onde é que a academia tira oxigênio para isso? Bom, a academia ela não tem grandes posses, mas tem algumas ações, né, que viabilizam as suas atividades. E muitos desses livros foram publicados em parcerias com empresas privadas, com a Secretaria de Cultura do Estado, que foi muito presente nesse projeto. Enfim, a academia conseguiu os financiamentos para a publicação de todas essas obras. Eu falei da coleção centenária, mas tem ainda a coleção século XXI também, com aproximadamente quase 100 livros. São autores, esses outros autores mais, vamos dizer, raros, né, que tinham mais dificuldade da gente ver esses livros por aí, e os outros são autores mais novos. Já que estamos falando de livros, José, o que
você, academia, está achando dessa proposta do governo federal de taxar livros? Bom, essa proposta ela é descabida, não é? Porque ela vai na contramão do esforço que o Brasil vem fazendo há muito tempo, desde o governo Getúlio Vargas, para democratizar o acesso ao livro. Os cálculos aí dos que trabalham no negócio do livro são de que o livro será encarecido em aproximadamente 20%, o que não é bom, não é? Já está difícil o acesso ao livro, e com mais essa dificuldade do aumento, um livro que ficaria ainda mais inacessível. E é contramão também porque um dos grandes compradores de livro é o governo. O governo compra praticamente a metade dos livros que são produzidos no Brasil. Ele compra através do programa de livro didático, e esses livros são distribuídos às escolas de todo o país. Então, como é que o governo vai trabalhar para aumentar o imposto de um produto que ele compra em larga escala? Se a questão do governo é simplesmente financeira, não resta dúvida de que precisa ser feita a reforma tributária, então o governo caminhe para onde tem dinheiro. Onde é que tem dinheiro? No sistema financeiro. Basta taxar os altos lucros dos bancos conseguidos através de juros exorbitantes. Aí você vê que tem um projeto político atrás disso, né? Porque o próprio ministro da Economia disse que o governo daria ao povo o livro para ele ler. Aí você imagina que seleção de livros será essa? Que acesso será isso? Então, sempre é preocupante com qualquer governo que queira fazer dessa natureza. O livro tem que ser feito como vem fazendo, tem um critério, né, de avaliação, é um critério de seleção, e por aí vai. Não é a ideologia do governo que está de plantão. Tem que ser por outro caminho. O deputado Felipe Mendes, que é membro da nossa academia, foi deputado constituinte, é um economista, conhece bem essa área. Ele diz, eu concordo com ele, que esse projeto é, na verdade, o bode na sala. Na hora H, o governo vai usar isso como barganha e apresentar outra coisa. Perfeito. Nós temos agora, Carlos Oswald, a pergunta magna de hoje. Estamos encerrando? André... Não, que é isso, não. Já está na hora. André, por gentileza, a pergunta aí magna de hoje. Ô, Oswald, vai chegar aí na luta. Bom, a pergunta para você é óbvio. A importância da divulgação da obra dos escritores da academia. É isso. Um abraço. Legal demais. Eu gosto demais do Assis. Uma saudação especial ao nosso querido Assis Brasil, um expoente da nossa academia e também da cultura do Piauí e do Brasil também, não apenas nossa. Aí a pergunta que ele traz é muito pertinente em relação à divulgação, não é, da nossa literatura. Esse é um grande gargalo, professor. Dentro da nossa estratégia, da nossa diretoria, estava, inclusive, esse momento de a gente conversar com as livrarias, com as escolas, por que é que está havendo essa dificuldade de o livro chegar até lá. Algumas livrarias não fazem questão de receber livro de autor piauiense, e tudo isso a gente precisa discutir qual é o problema que está havendo. E a preocupação do Assis Brasil, ele que é muito experiente, que é um autor com mais de 100 livros, ele sofreu e sofre na pele. E olha, imagina o Assis Brasil, que é o top nessa área, né? É um fenômeno mercadológico. Que é um fenômeno de mercado, vive só de livro, ele tem essa queixa, imagine quem, ou essa preocupação, imagine quem ainda não chegou ainda aos pés de Assis Brasil. 2 prêmios Valmap, que deram a ele um bom
uma boa recompensa, né, financeira, né? Imagine, né, morando no Rio de Janeiro e tudo, imagine, né, quem mora e produz basicamente ali aqui na capital. Eu só 2 exemplos, Osmo. Um comigo e outro com o amigo Gessé. O Gessé publicou um livro recentemente de literatura infantil. E um colega bancou, tirou do bolso com sacrifício, professor também, e publicou o livro de um filho dele. Um menino precoce demais, de uma inteligência invejável. Esse garoto produziu no computador os desenhos, ele ilustrou o livro dele. E as histórias, um misto de história em quadrinho, mas muito bom, principalmente para a idade desse menino. Eu fiquei encantado com o conteúdo do livro. E eu levei para uma livraria local. E muito encantado, e disse, rapaz, olha que coisa maravilhosa, vê que livro belíssimo esse. Você não quer encampar isso aqui, fazer uma produção com uma escala maior, com uma qualidade maior, melhor de impressão, trabalhar isso aqui, colocar isso para ser adotado. Você já imaginou o que é uma criança de qualquer escola de Teresina, principalmente da faixa etária, está lendo um livro de uma outra criança da mesma faixa etária sua? Como isso vai estimular essas crianças? Que exemplo maravilhoso esse. Ele olhou, virou de um lado, do outro, não tem interesse não, isso aí não vende, não. Não teve nem o carinho de, rapaz, eu vou levar, eu vou ler, eu vou ver, vamos pensar, vamos ver, nada, quer dizer, total desinteresse. E o meu livro, meu primeiro livro, eu levei para algumas livrarias e, exceto a Entre Livros do Leonardo, que antecipadamente ele me comprou 100 exemplares. Antecipadamente. Que me ajudou, inclusive, a pagar com esse dinheiro a gráfica. Eu levei para outra livraria, voltei depois para algumas semanas, mês depois, para ver o que tinha vendido. E quando eu procurei o local onde eu tinha deixado da vez anterior, eu não vi nenhum exemplar. Rapaz, eu me animei. Opa, vendeu tudo. Não pelo valor, porque aquele valor não ia resolver minha vida financeira. Não iria me permitir viajar para o exterior. Mas o fato de eu ter tido público para o meu livro, de ter sido comprado, ter sido lido. Quem escreve quer ser lido. E aí eu procurei a moça que cuidava da sessão animado, né? Eita, eu vi aí, vendeu tudo, posso trazer mais? Ela disse, não, os livros estão lá naquela estante lá do... Eu digo, qual? Aquela lá. Aí eu fui à última estante do corredor. E eu procurei, não achei, fui baixando, ela estava na última prateleira. Socada num cantinho. Ou seja... Pois é, isso é que... espaço, valorizamos o nosso próprio escritor. Como é que a gente vai ser lido dessa forma? Pois é, isso é que precisamos mudar. E vamos conversar com as livrarias também, com as editoras, qual é o problema, como é que a gente melhora. Eu acho, inclusive, que nós, autores, temos que, e as livrarias também, investir em marketing também. O livro, ele fica caladinho lá, escondido no meio dos outros, não vai ter acesso. O Cineas aqui, acolá, ele disse que eu sou marqueteiro, ele não está errado nisso, professor Cineas Santos, porque eu faço muito barulho quando vou lançar um livro meu, porque eu acredito nisso. Eu sou de comunicação, eu sou profissional de comunicação e eu acredito que o livro precisa desse suporte publicitário para ele chegar ao leitor. Primeiro ele tem que virar um artigo. Ele só vai virar literatura depois de ser lido. Se não for lido, ele não é nada. Vai servir, talvez, de alimento para as traças e os cupins. Perfeito. Mestre, eu estou vestindo uma das camisas do nosso outro projeto, que é Poesia à Vista, né? Estamos aqui vestindo esta camisa que carrega um poema,
que faz parte do meu último livro, que é Ao Amor Ausente. A sua está aqui, presente do programa Conversar. Oportunamente eu Obrigado. entregarei a sua camisa. E vamos para o nosso epílogo com as perguntas surpresa para você. Qual o livro do autor piauiense que você está lendo? Bom, eu estou, no momento, não é só um autor piauiense, eu estou aqui agarrado nesse livro aqui, que é um livro de atas da Academia Piauiense de Letras. Ele conta, aqui estão as atas, né, dos últimos 10 anos da academia, quer dizer, as atas desse começo de século XXI. Então, é um livro importante, ainda não foi lançado, importante para pesquisadores, porque está o dia a dia da academia, das nossas reuniões e tudo. É um livro que foi organizado pelo Dr. Elmar Carvalho, que é poeta e é também magistrado. Ele foi o secretário da academia, quem fazia as atas, do Dr. Reginaldo Miranda e também do Dr. Nelson Neri, que reuniu este livrinho aqui. Estou aqui dando uma olhada nele porque eu já estava lá, não é? Eu conheço essas histórias. São 750 páginas, esse livro de atas, que eu acho que ele vai ser muito útil para os pesquisadores da nossa academia. É o livro que eu estou lendo no momento, mas nessa quarentena eu já derrubei um bocado. E qual livro de autor piauiense você indicaria para ser lido pela nova geração? Bom, são muitos aí, não é? É só você pegar o catálogo das editoras, não apenas da academia, você vai encontrar muitos autores fabulosos nos mais diversos estilos. O que a gente tem ainda é um certo preconceito. É do Piauí, então vamos. Não é gente de fora que faz isso, não. É a gente mesmo que faz com a gente mesmo aqui. Eu, E quando para fechar eu o sou, eu leque. eu sou viajador, viu? Eu gosto de viajar, meu hobby é esse, então eu participo de muitos, já sou até conhecido em alguns lugares, na feira literária na Flipa, né, lá de Paraty, de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, e no ar, o pessoal faz a saudação a gente com o maior entusiasmo do mundo. Aqui é que a gente fica nessa timidez. Trincheira, né? Mas vamos lá, estamos encerrando, tá bom. Vamos à nossa pergunta final. Antes dos nossos direitos. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você hoje? Não, acho que você fez todas as perguntas que estão dentro do contexto, né, da conversa, falar sobre a academia, este novo momento da Academia Piauiense de Letras. Eu não sei, eu lhe pergunto, qual foi a resposta que eu não lhe dei às perguntas que você fez? Você está me devendo um novo episódio, falando agora sobre a tua produção literária, a tua vida jornalística. Vamos Você é que fazer. diz quando é que você pode. Eu só queria lembrar, para quem chegou já depois, que aquelas imagens que nós veiculamos no começo, né, que a TV Nestante veiculou, são da posse da atual diretoria da Academia Piauiense de Letras. Infelizmente, não vimos a foto dos fundadores, mas ela está presente no nosso site. É só entrar lá que a gente vê a foto de todos eles. É uma foto clássica, muito conhecida, mas nós temos que levar em conta, professor, que os leitores vão se renovando, né? E muita gente ainda não conhece ainda essa moçada de 100 e poucos anos. Você tem direito a recitar um poema, seu ou de algum autor piauiense que você queira homenagear. Não, vamos deixar para a próxima. Como diria um amigo meu, não vamos ferir suscetibilidades. Eu sugiro que procurem nossos autores, poetas, ficcionistas, procurem também os estudiosos de história, literatura, enfim, tudo isso. É importante a gente ter contato com a literatura, com nossos valores, com a nossa identidade. Nós estamos na academia com um projeto muito bem encaminhado nessa área, para que, no novo currículo do ensino médio, a literatura piauiense seja uma das disciplinas a ser estudada em sala de aula. Já mobilizamos o Conselho
Estadual de Educação, tivemos uma boa receptividade lá, através do professor Francisco Soares Filho. Depois fomos para a Secretaria de Educação, onde está havendo a comissão estadual, que está cuidando do currículo, a professora Helenice Neri, e tivemos uma boa receptividade da nossa proposta. A academia, inclusive, está participando com uma comissão para colaborar com a feitura desse currículo que está sendo construído para o ensino médio no Piauí. Maravilha. Eu tenho o dever de recitar um poema meu. Aí é diferente. Mas hoje eu abro mão do meu poema para prestar homenagem à academia. Não vá desapontar seus leitores, seus ouvintes e seus fãs. Eu acho que você deve ler seu poema. Eu vou hoje... Até porque seus poemas são curtos, e eu gosto muito de poema curto. Isso é uma maravilha. Um poema, para ser muito denso, ele precisa ser muito bom. A gente escrevendo um poema mais curto, a possibilidade da gente agradar é maior. Mas, assim, eu tenho um projeto chamado Clipoema, sobre literatura piauiense. Só autores piauienses. E eu quero mostrar a você, acredito que você não conheça, e presentear a academia, presentear os nossos amigos, os que estão nos acompanhando ao vivo agora e os que vão nos assistir depois pelo YouTube. Eu quero presentear com o Clipoema hoje uma homenagem à academia. André, por gentileza, o Clipoema, por favor. Na remansosa paz da rústica fazenda, a luz quente do sol e a fria luz do luar, vive, como a espiar uma culpa tremenda, o engenho de madeira a gemer e a chorar. Range e ringe, rouquenha a rígida moenda, e, ringindo e rangendo a cana a triturar, parece que tem alma. Adivine, desvenda a ruína, a dor, o mal que vai, talvez, causar. Movida pelos bois tardos e sonolentos, geme como a exprimir em doridos lamentos, que as desgraças por vir, sabe-as todas de cor. Ai dos teus tristes ais, ai, moenda arrependida, algo para esquecer os tormentos da vida e cavar, sabe Deus, um tormento maior. Meu amigo, isso aí é um projeto só para divulgar, recitar e divulgar autores piauienses. Só maravilha esse projeto. Parabéns pelo projeto e parabéns pela escolha desse poema, que tem essa chave de ouro belíssima, e com essa chave de ouro você encerra também o programa de hoje. Muito boa noite a você, a equipe que produziu este programa, e também a quem teve a paciência de nos acompanhar até aqui e vai nos ver depois através do YouTube, onde o programa vai ser postado depois. Nós é que somos gratos por ter aceitado compartilhar conosco a sua bagagem e ter dividido conosco, trazer mais perto do leitor e do piauiense quem é a Academia Piauiense de Letras. Conhecer a nossa academia. Nós precisamos conhecer o que é nosso para valorizar o que é nosso. No próximo episódio, falaremos com a poetisa e atriz Lília Diniz, de Imperatriz, Maranhão, sobre poesia popular na voz feminina. Até a próxima terça. Obrigado a todos e vate!